é simplesmente a gente está aqui porque tem que estar aqui. Mas é uma alegria, é um prazer, é um privilégio nós podemos nos reunir diante do nosso Deus. Vamos iniciar aqui a nossa escola dominical fazendo uma oração, então, pedindo que Deus esteja aqui nos abençoando em todas as coisas, guiando as nossas vidas, falando aos nossos corações. Vamos pedir a bênção para o nosso Deus. Vou pedir para o nosso irmão Plínio orar por nós, pedindo a bênção de Deus, então, para nosso tempo aqui de escola dominical. Amém, amém. Bom, nós já vamos dividir aí nas várias salas, então, pelo que eu estou vendo aqui, crianças, classe de novos membros, adolescentes, acho que todo mundo já foi, cada um para a sua sala aí. Bom, pelo que eu estou olhando aqui, adolescentes podem ir para a sua sala e os demais irmãos, nós ficaremos aqui juntos. Meus irmãos, nós estamos trabalhando essa série, Lei da Perfeita Liberdade, uma exposição dos 10 mandamentos. Temos estudado cada um dos 10 mandamentos, a essa altura aqui nós já estamos na fase final aqui, vamos terminar hoje o 8º mandamento, e temos meditado e visto como esses mandamentos são muito amplos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê como a palavra do Senhor de fato é rica, ela é eficaz e ela penetra nas nossas vidas, porque ela tem uma vasta aplicação para nós em todas as áreas. E vamos começar, como a gente sempre tem começado, relembrando os 10 mandamentos. Então, vamos lembrar o seguinte: qual é a essência de toda a lei de Deus? Toda a lei de Deus se resume em 2 grandes mandamentos. Quais são eles mesmos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todos os 10 mandamentos se resumem em amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Por trás de todos os mandamentos está a ideia de amar a Deus e amar as pessoas. E aí, dos 10 mandamentos, quantos mandamentos falam sobre a nossa relação com Deus e como nós amamos a Deus? Os 4 primeiros, certo? Os 4 primeiros mandamentos falam sobre como nós amamos a Deus. E quais são mesmo, então, os 4 primeiros mandamentos? Por favor, me ajudem, vamos lá. Com alegria, com força, com uma boa memória. Quais são os 4 primeiros mandamentos? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esses são os 4 mandamentos que falam da nossa relação com Deus. E os 6 últimos mandamentos falam de como nós amamos o próximo, certo? Então quais são os 6 últimos mandamentos? Vamos lá, 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. 6º mandamento, não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento, não. Aí você faz uma cara assim de desejo, não cobiçarás. Entendeu? Isso aqui é para você se lembrar aí, não se esquecer dos 10 mandamentos. E hoje então nós estamos no 8º mandamento. Nós já vimos na semana passada uma primeira aula sobre o 8º mandamento, não furtarás, e vimos sobre os princípios por trás, o princípio espiritual por trás do não furtarás. E hoje a gente vai ver então as implicações de maneira prática, então, o que significa não furtarás. A gente tem uma coisa que a gente tem enfatizado e repetido aqui, domingo após domingo, é que sempre que a Bíblia fala não faça alguma coisa, automaticamente ela está ordenando, faça o contrário. Então quando a Bíblia fala assim, não furtarás, ela não está só dizendo, não pegue o que não é seu. Mas existe por trás disso uma ordem dizendo o seguinte: então se eu não devo pegar o que é meu, o que eu devo fazer? E a gente vai meditar um pouquinho nisso, nas implicações do não furtarás. E eu quero começar, gente, só relembrando os princípios que nós falamos na semana passada. O que está por trás? Quando Deus diz, não furtarás, por que Deus diz isso? O que está por trás disso? E aqui eu vou fazer uma breve recapitulação da aula, então, da semana passada. Mas o que está por trás de não furtarás? Primeiro, Deus é dono de todas as coisas, por isso ele pode dizer, não rele naquilo que não é seu, porque no fim tudo é dele, ele é dono de tudo e ele tem autonomia para dizer como que as coisas que são dele devem ser administradas. Então, por trás disso está Deus como dono de tudo. Segundo princípio é que Deus como dono de tudo, ele distribui os bens para as pessoas como lhe apraz. Então, por que nós não podemos furtar?
Porque Deus escolheu como ele vai distribuir os bens. Quem que vai ter mais, quem que vai ter menos, quem que não vai ter, quem que vai ter tal coisa, quem que não vai ter tal coisa. E quando você furta, é como se você, é você dizendo, Deus não fez direito. Então eu vou forçar as coisas, porque se fosse eu fazendo, eu distribuiria as coisas de um jeito diferente, porque Deus não fez direito. Então dá licença que eu vou colocar a situação do jeito que deveria ser. Então é você não se submeter à providência de Deus, à soberania de Deus e à maneira como Deus escolheu distribuir as coisas. Terceiro princípio por trás disso é que nós devemos respeitar então aquilo que Deus confiou a outras pessoas. Entendendo que Deus é dono de tudo, Deus é quem distribui, e se Deus confiou algo para você, eu não posso colocar a mão naquilo que Deus não me confiou, porque isso é falta de respeito a Deus e falta de amor ao meu próximo. Isso está por trás. Lembre-se que toda lei se resume em amor. Então, não furtarás é falta de amor, é falta de respeito para com as pessoas e para com o que Deus confiou para as pessoas. Além disso, a gente viu na semana passada que os meios, Deus é quem distribui todos os bens. E Ele distribui como? Os meios ordinários, os meios normais que Deus usa para distribuir os bens são trabalho, principalmente trabalho, herança ou doação. Esses são os 3 meios que Deus usa para que os bens cheguem até nós. Ou por meio do nosso trabalho, ou por meio da herança, o trabalho dos nossos pais, dos nossos avós, que chegam até nós de alguma forma, ou alguém faz uma doação. Generosidade é um princípio bíblico, e você usar o que você tem de maneira generosa com os outros também é vontade de Deus, e a gente vai ver isso hoje. Então, esses são os meios utilizados por Deus para que os bens cheguem até nós. E por que então roubo é errado? Porque é eu querer que tomar bens para mim de um jeito que não é o jeito estabelecido por Deus. Por isso, furtar é errado. Além disso, nós vimos na semana passada que por trás desse mandamento está o contentamento, não furtarás, por quê? Porque eu sou feliz e contente com o que Deus me deu. Porque no fim não é o dinheiro quem me traz alegria ou não, não é o dinheiro que me sustenta, mas é Deus quem me alegra. E por mais que eu não tenha tudo que eu queria ter, Deus nunca me falta, e por isso eu me alegro nele e eu não preciso furtar. E por fim, o último princípio por trás disso é que, por que eu não preciso furtar? Porque eu confio em Deus. Eu sei que nada vai me faltar. Quando a pessoa fala assim, mas o problema é que eu tenho muito pouco, então eu preciso dar um jeitinho, senão e se faltar? A ideia é que eu confio na providência de Deus, Deus cuida dos seus filhos, por isso eu faço a minha parte, eu trabalho e eu descanso, porque Deus é o Deus que me supre, por isso não furtarás. Então a gente viu isso aqui na semana passada, os princípios por trás do não furtarás. Hoje nós vamos ver então sobre como isso se aplica na prática. Porque no fim, gente, quando a gente pensa não roubarás ou não furtarás, o que vem na nossa mente é assim, né? Eu entrando em algum lugar com uma arma na mão, querendo pegar o que não é meu, de maneira... Mas esse mandamento tem várias nuances menores, de modo que dificilmente alguém pode olhar para esse mandamento e dizer o seguinte, eu nunca descumpri esse mandamento. Eu acredito que eu vou falar várias coisas aqui, aí no final a gente faz essa pesquisa. Quem acha aqui que nunca descumpriu não furtarás, levanta a mão. Vocês vão ver que ninguém vai levantar a mão. Porque esse é um mandamento que tem nuances, mesmo nas pequenas coisas. Então é um mandamento muito amplo e muito mais profundo do que normalmente a gente imagina, porque ele toca em questões do nosso dia a dia, na maneira como nós trabalhamos, na maneira como nós negociamos, na maneira como nós tratamos o dinheiro, as responsabilidades da vida, a necessidade dos outros. Vocês vão ver que o mandamento é muito mais amplo do que a gente imagina. E é muito legal porque, e o que eu vou fazer com vocês aqui hoje é pegar um versículo do Novo Testamento e a partir desse versículo tratar esse mandamento não furtarás. Porque tem um versículo, Efésios 4:28, que ele explica e abrange e aprofunda o mandamento não furtarás. Então eu quero pegar esse versículo hoje com vocês e mostrar então a partir desse versículo as várias implicações do não furtarás. Lembrando disso, quando Deus proíbe uma coisa, automaticamente ele está ordenando outras coisas. E é sobre isso que a gente vai ver nessa manhã. E eu vou colocar o texto aqui para a gente poder ler. A gente vai ler vários textos aqui juntos, mas esse daí a gente vai ler, vários textos assim, cada um vai ler um, né? Mas esse texto aqui a gente vai ler todos juntos, Efésios 4:28, vamos ler todo mundo junto? Olha lá, percebe? Ele está falando sobre furto aqui, sobre roubar. Então agora que você conhece a Jesus, você não deve mais roubar. Então você deve fazer o quê? Vamos ler esse versículo todos juntos, vamos lá? Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir como necessitado. Aquele que roubava, não roube mais, não roubarás. Antes faça o quê? Ele vai falar de duas coisas. Trabalhe, e segundo, seja generoso. Antes trabalhe e
faça o que é bom com as suas mãos para que você tenha com o que acudiu ao necessitado. A gente vai ver um pouquinho sobre essas questões aqui então no dia de hoje. Vamos lá, gente. Vou dividir aqui em 3 partes. Aquele que roubava não roube mais. Antes trabalhe para que tenha com o que acudir ao necessitado. Primeira coisa que ele vai falar então é aquele que roubava não roube mais. E aí eu tenho vários textos bíblicos aqui e eu vou pedir ajuda de vocês. Vou distribuir os textos aqui para a gente ganhar tempo com isso daqui. Então, Provérbios 11:1. Quem pode ler esse daí para mim, por favor? Andrezão, lê. Tiago 5:4. Quem pode ler esse, por favor? Edivaldo, lê. Romanos 13:6. Quem pode ler este, por favor? O Edson lê aqui. E a Valéria lê Malaquias 3:8-10, tá bom? E aí o Fábio é o próximo na fila aí. Pronto. Então, o que a gente vai começar vendo? Várias maneiras, como a própria palavra de Deus coloca, que são tipos de furto ou tipos de roubo, e nós devemos fugir disso, e são coisas que por vezes estão no nosso dia a dia. Então a primeira coisa tem a ver com fraudes de modo geral. Olha só o que esse texto vai dizer, Provérbios 11:10. Pode ler pra gente, por favor, André. Opa, é 11:10, é isso, 11:10. Tá em outro? Tá carregando aqui. O celular tá travado. Tem alguém aí por perto que tá? Aline, lê pra gente, por favor. Isso, Provérbios 11:10. A cidade inteira comemora o sucesso dos justos. Todos gritam de alegria quando morrem os perversos. Peraí, não é esse daí não. Provérbios 11:1, eu acho. Você tinha? Provérbios 11:1. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. Olha só, o uso de balanças desonestas é detestável, abominável. Deus odeia balanças desonestas. É difícil pra gente entender isso hoje em dia porque a gente não usa mais isso. Mas lembra naquela época como é que funcionava no mercado? Lembra quem é um pouquinho mais antigo que vai lembrar daquela balancinha que você colocava um pezinho de um lado e pesava a mercadoria? E o que o pessoal fazia, e percebe como isso não é coisa nova, né? Mudava um pouquinho o peso e falava assim, isso aqui equivale a 1 quilo. Mas na verdade era 700 gramas. E aí ele colocava lá e vendia menos para a pessoa pagando mais e usava pesos desonestos. E é assim, é difícil, porque como é que você vai exatamente saber se aquele peso é justo? Não dá para saber. E olha o que Deus diz, mesmo que ninguém veja, isso é abominável. E essa palavra é forte, isso é detestável, Deus odeia. Deus está vendo, e cada pequena fraude, nem que seja 5 gramas, 10 gramas, uma coisa mínima, isso é detestável aos olhos do Senhor. Então, fraudes de modo geral, gente, é roubar o seu próximo. O que é fraude, né? É você usar de esperteza ou de engano para de alguma forma obter alguma vantagem. Você esconde alguma informação ou acrescenta alguma informação. É comum isso daí, né? Nós vendemos alguma coisa, quer ver coisa que a gente faz, hein? Eu sei que aqui ninguém faz isso, mas a gente vê por aí. O meu carro está dando um monte de problema. Então eu coloco ele para vender, eu não falo. A pessoa pergunta, mas tá como? Não, tem umas coisinhas para fazer, mas tá bom. Mas eu estou vendendo exatamente porque tem um monte de problema que eu não quero mexer mais com isso e eu escondo isso para passar para frente o carro. Percebe como isso é coisa simples, são coisas pequenas que acontecem, mas acontecem. Eu escondo informações, eu acrescento informações, ou, né, o vendedor que quer vender o serviço dele, ele fala de um jeito que assim, ele vende o mundo para você. Como se aquilo que ele estivesse vendendo fosse tudo isso. E não é tudo isso. Então, ele esconde informações, acrescenta informações, se aproveita da ignorância dos outros. Quer ver coisa que acontece. Mas, a gente costuma dizer isso, né? É difícil achar um mecânico honesto. O que a gente está querendo dizer com isso? Como ele sabe que eu não conheço de carro, eu vou lá nele, e aí ele aproveita da minha ignorância para vender coisa a mais, para fazer coisa que não precisa fazer, para ganhar mais dinheiro. E olha o que o texto está dizendo. Balanças desonestas são odiáveis, detestáveis aos olhos do Senhor. Quando a gente se aproveita da ignorância dos outros, ou se aproveita da necessidade dos outros. Quantas vezes acontece isso? Eu sei que a pessoa está precisando, então eu me aproveito da necessidade dela para ou pagar mais barato, ou vender mais caro. Sabe o que eu lembro? Lembra quando teve a greve dos caminhoneiros? Que ficou sem combustível em todos os lugares. E aí alguns começaram a vender assim a gasolina a R$15 o litro. Eu me aproveito
da desgraça alheia para ganhar mais dinheiro. Vendendo as coisas por um preço que não é justo. Fraude, gente, é das mais diversas. Eu estou só aqui dando alguns exemplos, mas é nas pequenas coisas. É assim, quando que a gente percebe que uma pessoa é honesta? Eu poderia ter tirado vantagem, porque a pessoa não sabe, ela não conhece. Mas, o que é certo, o que é justo, eu não quero nada que não é meu. Essa é a ideia do texto. Balanças detestáveis são abomináveis aos olhos do Senhor. A Fer quer falar ali? Corre lá, Paulinha. Julia, um comentário. E também tem o lado da questão de não furtar, quando a gente acha que não é certo que a pessoa ganhe. Então, por exemplo, é meio polêmico, né? Mas a gente sabe que tem muito imposto no Brasil. A gente vê que as coisas não são muito, talvez, boas, etc. E como a gente julga isso, às vezes a gente se sente no direito de, por exemplo, fazer algo para que no imposto de renda eu pague menos. E, no final, é errado. Por mais que a gente pode achar que o dinheiro não está sendo devidamente usado da maneira correta, né? Não cabe a mim fazer isso. Então, eu vejo que, muitas vezes, a gente também cai na tentação, ou sente, pelo menos, de que quando a gente acha que o dinheiro não vai ser muito bem usado, né? Da gente falar, mas não vai ser muito bem usado, então eu tento dar um jeitinho. E, no fundo, é errado, né? Eu vou ter um ponto, vou falar sobre isso, sobre essa questão de imposto. Mas, de fato, às vezes a gente olha e fala assim, não, a pessoa não usa direito, então eu me sinto no direito. Na verdade, eu uso isso como uma justificativa para não fazer minha parte, né? Mas percebe? Mais uma vez, gente, aqui ele está falando de uma honestidade, onde assim, olha, é nas mínimas coisas, é nos contratos que eu faço. Quando a gente faz contratos que assim, não tá, como a outra pessoa não sabe, aí eu faço um contrato que me beneficia, que me protege e não protege a pessoa. Por quê? Eu me aproveito da ignorância alheia, da falta de informação, da boa vontade. A ideia é nas mínimas coisas, contratos, vendas, acordos, precificação, eu vou colocar preço em alguma coisa que eu vendo, prestação de serviços, e assim por diante. Nas mínimas coisas, eu ser uma pessoa honesta em tudo. Aquele que roubava, não roube mais, porque balanças injustas são detestáveis aos olhos do Senhor. O Fábio queria falar? Né? Porque a gente tá falando do preço. O preço é o preço do seu serviço. Agora, se olha o carro do cara, olha a casa do cara e cobra mais caro, tá errado. Então, assim, é o preço, entendeu? Uma boa colocação. Se eu precifico as coisas de acordo com o que o cliente pode pagar, me aproveitando, isso daí ele nem vai pesquisar, vamos aproveitar e jogar lá em cima. Balanças desonestas são abomináveis ao Senhor. Uma boa pergunta a ser feita, gente, sempre que a gente for negociar qualquer coisa eu estou negociando com essa pessoa do jeito que eu gostaria que fizessem comigo? O que está por trás da lei? O amor. Então a pergunta eu estou agindo com ele com a justiça que eu gostaria que agissem comigo? Está sendo uma relação justa, igual, amorosa, correta? Então essa é a ideia. Porque aquele que roubava não roube mais. Isso daqui vale para fraudes das mais diversas. E aqui, gente, o céu é o limite, né? Quer ver? Eu vou dar outro exemplo. Gatunete, lembra disso? Eu sei que ninguém tem aqui. Espero que não tenha. Mas, não, mas eu paguei. Você pagou pelo negócio, mas você não está pagando para usar. Você está... E aqui, gente, só um parênteses. O brasileiro é bom de dar jeitinho nas coisas. E por trás do jeitinho brasileiro, na verdade, o que tem muitas vezes é desonestidade mesmo. É um jeito de burlar o sistema para tirar vantagem das coisas. Aquele que roubava, não roube mais, fraudes de modo geral. Além disso, outra maneira de roubar os outros é explorar as outras pessoas. Então, Tiago 5,4, quem que está com esse daí para ler? Aqui, ó. Pera aí, o microfone está chegando. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos é o que por vós foi retido. Com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha lá, texto de Tiago, qual que é o contexto ali, a ideia? É uma pessoa que é dono de lavoura e ele contrata pessoas na diária para colher lá a sua lavoura. E aí, chega na hora de pagar, ele enrola para pagar. Mas eu acho que você não trabalhou direito. E a pessoa, coitada, está na mão dele. Ela está dependendo dele e ele se aproveita dessa posição de
Poder para explorar a pessoa. E olha o que o texto fala. O clamor deles pode não estar chegando no ouvido de vocês, mas está chegando no ouvido do Senhor dos Exércitos. E vocês vão se ver com ele. E essa é uma maneira de roubar os outros. É quando você explora a miséria ou a necessidade da outra pessoa. Cobrando juros, retendo salários. A gente vai, alguém presta o serviço pra gente, a pessoa está precisando e a gente demora para pagar. Semana que vem eu pago. Ele não vai... assim, ele não pode fazer nada mesmo. Agora ele já fez o serviço. E a gente fica assim... Isso é desonesto. Essa é a ideia. Explorando a pessoa nas dificuldades e nas necessidades dela. Pode falar, Samuel. Só lembrando também nessa questão de quando o empregador, né, ele observa a necessidade da pessoa, do trabalho, sabe que aquela pessoa está precisando muito e às vezes ele acaba colocando mais carga sobre essa pessoa, explorando mais sobre o trabalho por causa da necessidade daquela pessoa também. Acontece muito, né? E é verdade. E cobra mais. Ele está precisando, então vou aproveitar. Então, a visão é essa. É uma relação justa. Lembre-se disso. Aqui, gente, não está falando assim que o empregador tem que fazer caridade. Não. Ele está comprando a mão de obra da pessoa e a pessoa está vendendo a mão de obra dela. Então, seja justo. Ele faz a parte dele, você faz a sua parte, cada um faz a sua parte, sem exploração. Essa é a visão bíblica, porque essa é uma maneira de você se aproveitar das pessoas. Pode falar. Olha o microfone. Também tem aquelas pessoas que ela vai ver o serviço, né? Aí cobra um valor, recebe e não termina o serviço que ela fez. E isso acontece também. Infelizmente no Brasil é o seguinte. Esse é um conselho que a gente sempre recebe. Nunca pague todo o serviço até o serviço estar concluído. Por quê? Porque se você pagar, você corre um grande risco da pessoa não terminar. E aqui, gente, como cristãos, a gente deve ser justo. Então, assim, não interessa se pagou ou não pagou, eu vou fazer minha parte. Se o serviço que eu presto tem garantia, não interessa se eu vou sair no prejuízo. Eu preciso cumprir com o que eu combinei. A ideia é essa. Justiça, honestidade. Não furtarás. Tem a ver até com esses mínimos detalhes. Então, uma boa colocação. Porque às vezes você paga e a pessoa não vai, né? Aí você tem que ficar no pé da pessoa. Infelizmente, é assim. Ou o contrário também, né? O cara termina e fica enrolando e não recebe, né? Tal pessoa tá devendo. Rapaz, é que não sei o quê. Porque aconteceu. Não. O que é certo, o que é justo, é justo. Outra maneira de roubar, gente, e tô vendo minha hora ali, tem bastante coisa para falar ainda, mas sonegação de imposto, então vamos ler esse texto, Romanos 13, 6 e 7. O Edson tá aqui, ó, tá chegando o microfone. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Falando das autoridades, se submeta às autoridades, Paulo diz, são ministros de Deus, e lembre-se que aqui Paulo está falando do Império Romano, que era bastante explorador naquela época. Mas Paulo fala, olhe para eles como pessoas que Deus colocou nessa posição, Deus vai cobrar eles. Vocês fazem a parte de vocês e paguem o que é devido. Se é tributo, se é imposto, honra, honra, façam a parte de vocês. Então, uma maneira de roubar também é sonegar imposto, não pagar. E aqui, assim, só um parênteses importante. No Brasil, existem vários caminhos legais para você pagar menos imposto. Inclusive, é comum ter empresas com departamentos que vai estudar as leis para ver qual é o caminho para a gente pagar menos imposto. Desde que a gente faça dentro da lei, não tem nada de errado. Infelizmente, o Brasil é bem complexo nessa parte tributária. Então, assim, existem várias maneiras de você pagar imposto e maneiras corretas. Então, eu não estou dizendo o seguinte, que você pesquisar e se planejar para dentro da lei pagar o mínimo de imposto possível está errado. Não, está tudo certo. Mas, dentro da lei, pagando os impostos que eu tenho que pagar. Então, a ideia é essa da gente... a gente não pode... Ninguém gosta de pagar imposto, gente. Alguém aqui gosta? Uma delícia quando chega aquele imposto de renda lá, o carnezão não, o boletão lá para você pagar do leão. Ninguém gosta. Mas, ainda mais no Brasil, né? Que a gente olha e fala assim, puxa.
E imposto dá para... O Edson está aqui nos lembrando que... Por que Israel se dividiu, né? Em Reino do Norte e Reino do Sul? Impostos, uma parte não concorda. Não, desse jeito a gente não vai pagar não. E divide em dois, então ninguém gosta. Mas isso não é justificativa para se apropriar de um dinheiro que não é nosso. Pagar é a todos o que é devido. A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. A gente confia e descansa no Senhor. Lembra quando perguntaram para Jesus? Jesus, é certo pagar imposto? Jesus fala, dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E ali ele está dizendo, sim, o que tiver que pagar, tem que pagar. Porque no fim não é nisso que o nosso coração está. O Fábio queria falar, pode falar. Sabe? Então, assim, às vezes a gente paga imposto a mais e ele jamais vai falar assim, ó, não quero. Então, por exemplo, aposentado, mais de 70 anos, que teve doença grave, não deveria estar sendo retido o imposto de renda. E tá. E ele não vai falar nada. Então, assim, eu acho que cabe a nós também, como bom cristão, a gente fazer bom uso dos recursos, porque o dinheiro que sobra, não estou dizendo que a gente pode gastar com carro, casa, essas coisas. Poderia ser usado de outra forma. Então, assim, vale para os dois lados. O governo também arrecada mal. E muitas vezes a gente não sabe, porque a gente não se interessa, sabe? Então, eu acho que cabe a nós nos prepararmos melhor para isso também, tá? Não, isso daí é verdade, porque é o seguinte, se você pagou a menos, eles vão te cobrar. Agora, se você pagou a mais, pode esquecer. Eles não vão te devolver. Então, vale a gente se informar e tudo mais. Quero justo, nem mais nem menos. É justiça. Além disso, por fim, uma outra maneira de roubar, e que a palavra de Deus coloca isso, mas é não dar dízimo. A Bíblia coloca, inclusive, isso lá em Malaquias como roubar a Deus. Então vamos ler esse texto aí, Malaquias 3, 8 a 10. A Valéria está com esse texto. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Então, um texto conhecido que Deus está falando com o povo, olha, vocês estão me roubando. Como assim a gente está roubando o Senhor? Vocês estão retendo para vocês os dízimos e as ofertas. Tragam os dízimos à casa do tesouro. E algumas pessoas vão dizer o seguinte, Júlio, mas isso daí é Antigo Testamento, né? Não vale mais para hoje em dia. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver que o princípio do dízimo permanece exatamente igual. Não vou ler aqui os textos, mas 2 Coríntios 9, 7 vai falar sobre que Deus ama quem dá com alegria, que cada um deve trazer a igreja com alegria, com coração disposto, com generosidade e assim por diante. E o texto de 1 Coríntios 16, 2 é aquele texto que vai dizer o seguinte, que vocês devem, no primeiro dia da semana, separar proporcional à renda de vocês para ofertar na casa do Senhor. Então, o princípio de regularidade, no primeiro dia da semana, está lá em 1 Coríntios 16. Proporcionalidade, de acordo com as suas posses. Alegria, 2 Coríntios fala que Deus ama, não é quem dá, é quem dá com alegria. E generosidade é um princípio que continua válido e de pé no Novo Testamento. Por isso, é bíblico essa questão do dízimo, e você se apropriar disso é você tomar para si um dinheiro que não é separado para você. Essa é a ideia. Então, na Bíblia, essa também é uma maneira de roubo, né? Você reter egoisticamente os recursos que deveriam ser consagrados ao Senhor. E não ser gastado por você do jeito que você entende ser melhor. Então, essa também é uma maneira de roubar. Percebe o que eu quis colocar aqui? Tem como a gente roubar o próximo, tem como a gente roubar o governo, tem como a gente roubar Deus. E a palavra de Deus vai dizer, não furtarás. Aquele que roubava, não roube mais. Então, essa é a minha primeira parte aqui. Aquele que roubava, não roube mais. Mas o texto não para por aí. Lembre-se que onde o texto proíbe alguma coisa, ele está ordenando outras coisas. E quais são as coisas, então, que o texto está ordenando? E aí, ó, só para fechar essa parte, qual que é o mandamento? Seja absolutamente honesto em tudo. Lembre-se que você está diante de Deus e deve tratar os outros com amor, como você gostaria de ser tratado. Então, seja honesto e lide com as questões financeiras dessa forma, com amor ao próximo. O texto continua dizendo o seguinte, então aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. E aí, vamos ler alguns textos aqui sobre isso. Provérbios 13, quem que pode ler esse daí para mim, por favor? Alguém, Tiano? Felipe lê. Você vai ler o 13 e o 21. Vai ler alguns textos em Provérbios aí, tá bom? Provérbios 10. Quem pode ler esse, por favor? O André lê.
E Mateus 25, quem pode ler esse daí? 14. A Raquel lê. 2 Tessalonicenses 3, 10. Quem pode ler este, por favor? Um de cada vez. O Edson lê. E Provérbios 27 e 23. Edivaldo lê. E Eclesiastes 10, 10. Valéria lê para nós. Então agora a gente vai ver, ok, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom. Então, quais são as implicações que tem a ver com não furtarás? Primeiro, gente, e vamos a algumas implicações disso. O caminho de Deus para nós termos recursos é dinheiro, é trabalho. Por isso, jogos de azar são pecado diante de Deus. Então vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Provérbios 13, 11. Lê pra gente aí, Felipe, por favor. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Olha só, a fazenda aqui, lê o comecinho de novo. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Olha só, procede pela vaidade, e aí a ideia é assim, tem pressa, quer fazer, vai diminuir. Mas quem ajunta pelo trabalho, percebe que a ideia é de uma coisa constante, paciente, essa prosperará. Provérbios 21, 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo o apressado tão somente à pobreza. Olha só, o diligente, que é o trabalhador, isso tende à abundância. Mas o apressado, aquele que quer dinheiro rápido, fácil, tende à pobreza, à penúria. Gente, o caminho bíblico é trabalhar com paciência, com calma. E qual que é o problema de jogos de azar? No fim, jogos de azar vende a promessa de dinheiro rápido sem precisar trabalhar, não é isso? Por que as pessoas jogam na Mega Sena? Vou fazer uma fezinha. O que a pessoa quer? Quem sabe eu ganhe e aí pronto. Eu não preciso mais trabalhar. E esse negócio de bets aí, né? Agora tá na moda, aposta de jogo. O que está por trás disso? Você ganhar dinheiro sem você fazer nada. E percebe como o negócio é complicado e como foge dos planos de Deus. Uma casa dessa não vende nada. Não tem nenhum produto sendo vendido. O que ela está fazendo? Ela está ajuntando dinheiro por meio de um monte de gente gananciosa para redistribuir para um ou outro, mas no fim quem fica mesmo com o dinheiro é o dono da casa. E quantas pessoas a gente conhece que assim perde dinheiro nisso? Então, isso foge dos planos de Deus e é por isso que crentes não deveriam entender isso, que essa é uma maneira de descumprir o não furtarás. Porque o propósito divino e o caminho de Deus é a gente trabalhar. Você quer ter dinheiro? Você quer sustentar sua família? Você quer fazer as coisas? O que você tem que fazer? Seja diligente e trabalhe. Com planejamento, com constância, confiando que Deus é o Deus que supre as nossas vidas. A lógica dessas casas é tirar de muitos para acumular para poucos. Não há nem produção nem venda de nada. Qual que é o caminho bíblico? Os textos que a gente leu, a gente vê isso. É trabalho, diligência, paciência, fazer com as mãos o que é bom. Você acha que é bom? Que a gente pode dizer que é bom você pegar dinheiro para apostar e gastar seu dinheiro assim? Isso não é bom. Isso não é digno. Então faça com as suas mãos aquilo que é bom. Esse é o caminho bíblico. Por isso, a Bíblia proíbe, gente, jogar na Mega Sena, bets, cassinos online, esses jogos de aposta, nem assim, jogar truco valendo. Tá errado. Porque o caminho bíblico para a gente ter dinheiro não é esse. É o caminho do trabalho, da paciência, da diligência. O caminho rápido não é um caminho de Deus, não é um caminho divino, mas é querer dar um jeitinho, pegar um atalho. Felipe quer falar? Pastor, só para poder complementar, acho que alguns meses passados a gente teve a comissão parlamentar de inquérito falando sobre a CPI, sobre esses joguinhos, o tigrinho também, né? E os algoritmos, principalmente, acho que do tigrinho, mostra que as pessoas nunca ganham, as pessoas se afundam, pessoas que vendem casas, carros, ficam desempregados, né? E muito impulsionado por, entre aspas, influenciadores brasileiros, né? Como vários por aí, né? Então, eu nem sei para onde foi essa CPI, o que deu, mas a gente sabe, e está tendo a aprovação dos cassinos também aqui no Brasil. Então, algo ruim e bom de se pensar. Os influenciadores que fazem propaganda para essas casas, eles não ganham dinheiro na casa jogando, eles ganham dinheiro com a propaganda.
Porque ele sabe que ele faz propaganda para você jogar e vai para você perder dinheiro. Então isso é errado, gente. Isso não é o caminho bíblico. O caminho bíblico é do trabalho. Não é o caminho da pressa, do dinheiro fácil. Tudo que, eu costumo dizer isso, né? Tudo que vende essa promessa, e tem muita gente vendendo essa promessa na internet, que se você fizer o curso tal, ele vai te ensinar como ganhar tanto por dia e tal. Isso não é de Deus, não. Esse não é o caminho bíblico para nós lidarmos com as questões financeiras. Além disso, e aí, pode falar, Mota. Na minha atuação de profissional, a gente vê muitas pessoas que caem em golpe também, né? É sobre ofertas de vantagens financeiras, né? Então, assim, a grande questão de nós sermos uma possível vítima de golpes é a visão dessas vantagens financeiras. E isso vai chegar para a gente em algum momento, né? Principalmente os aposentados, acontecem muito, né? É o que eu mais trabalho. E são vantagens financeiras com retorno, assim, é até desejável, mas quando eles vêm já caíram no golpe. Para resgatar esses valores é quase impossível. Boa colocação, e o Mota está falando uma coisa que é interessante. É verdade que existe uma má intenção por trás dessas pessoas, de pegar o seu dinheiro. E qual é a estratégia que eles usam? Eles mexem com a ganância do nosso coração. É como uma isca que eles estão colocando ali. O ganancioso vai morder. Então, tá errado quem faz e tá errado quem opta por esse caminho, né? Então, essa é a dinâmica que funciona, né? Pessoas gananciosas são manipuladas por pessoas que vendem a promessa de dinheiro fácil. Pode falar, Rosângela, depois o Davi. Eu vou dar um testemunho meu particular, rapidão, para vocês. Há 3 anos atrás, o meu ortopedista disse que eu precisava fazer uma cirurgia da coluna. Como eu sou autônoma, eu entrei em desespero, né? Falei, nossa, 6 meses de recuperação e tal, enfim, só para resumir para vocês. Aí eu tinha um carro no valor de 83 mil, eu passei para uma pessoa dessa, e ele alugou um carro igualzinho o meu, e ele vendeu o meu carro. E eu fiquei usando esse carro, e aí ele pagava o aluguel desse carro, e com o rendimento, né, do Bitcoin, eu pagava. Aí ele pagou 3 meses, que ia render 11 mil. Dos 11 mil, pagava 3 do aluguel do carro, e o restante ficava para mim. Eu nunca tive um salário de 7 mil, e aquele dinheiro entrava e eu não sabia para onde que ia. Ele pagou 3 meses, segundo ele foi pego pela federal, por causa de não pagar imposto por isso. Resumindo para vocês, ele sumiu, eu perdi meu carro, e hoje o que eu peço a Deus, assim, é que eu tenho contrato com ele, registrado em cartório e tudo, mas assim, hoje o que eu peço a Deus? Que incomode a mente dele, o coração dele, porque ele venha me pagar, porque senão não tem o que fazer, e com contrato e tudo. Então, assim, é verídico, é verdade, e eu aprendi a mexer, ele me ensinou a mexer. Hoje, se eu pegar o dinheiro, eu sei fazer, mas eu não mexo mais. O que tinha lá, eu tirei, que eu juntei um lucrozinho e tirei. Então, é assim, não adianta. Entra e sai, você não vê para onde vai, e o negócio some. E por isso que o caminho bíblico, e aí a gente vai ler texto sobre isso agora. Qual que é o caminho bíblico? É você trabalhar diligentemente. É verdade, e aí colocando, é verdade que existem situações que às vezes acontecem que nos impedem de trabalhar diligentemente. E nesses momentos, a gente pode confiar que Deus é o Deus que nos supre. Às vezes a gente cai nessas por desespero, por falta de ter essa consciência de que Deus é o meu Pai, Ele cuida de mim e Ele não vai me deixar faltar de alguma forma. E a gente pode confiar que é o seguinte, nós temos um Pai no céu, que supre as nossas necessidades, e a gente pode descansar nele. O Davi queria falar, pode falar, Davi. Sobre essa questão de ganho fácil, muitas vezes até as igrejas têm oferecido isso, né? Venha com Deus e Ele vai resolver seus problemas, ou doe sua casa que você não vai sofrer mais nada. Então, o mundo neopentecostal muitas vezes tem oferecido, parece que não é uma enganação, mas na verdade e está indo atrás de pessoas gananciosas, que estão buscando soluções fáceis, a vez de uma vida de sacrifício, de entrega a Deus. Pois é. E aí você mexe com, quer falar ali também, mas você mexe com a ganância das pessoas, né? E tá cheio de gente nessas igrejas aí, né? Querendo dinheiro. Venha para Deus, pare de sofrer e fique rico. É simples assim, né? Então, é verdade. Pode falar. Me lembrei de um texto aqui, porque ele fala sobre a cobiça, né? A cobiça, ela é pecado porque é desejar aquilo que Deus não me deu, né? E aí eu lembrei de Tiago 1, 14 e 15, que fala: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado.
E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É a cobiça do nosso coração. E aí a gente cai nas armadilhas. Então, o diabo, a Bíblia fala isso, né? Que cada um é tentado. Não é o diabo que faz a gente pecar. Ele só arma ciladas que mexem com as cobiças do nosso coração. E quando a gente cede, a gente cai. Essa é a ideia. Pode falar. Aqui, ó, Paulinho. A Luzia. Eu também quero contar, mas é um testemunho da minha prima, porque aconteceu a mesma coisa, problema na coluna dela, ela precisava fazer a cirurgia. E o médico, ela foi no médico particular, cobrava 26 mil para fazer a cirurgia, e ela estava perdendo já os movimentos da perna, do braço, era uma necessidade muito grande. Aí ela ligava para a gente, nós sempre orando, e saíam essas conversas para ela, faz isso, faz aquilo. O marido dela até falou de vender o carro, negociar o carro. Falaram para ele, vai lá e refinancia o carro, recebe o dinheiro e você vai pagando, né? Aí ela falou, não, a gente fala tanto de Deus, nós vamos ter que colocar em prática agora, nós vamos orar e vou esperar em Deus. O que aconteceu, pastor? Uns 15, 20 dias atrás, ela foi internada às pressas, que os rins dela parou, os rins, a bexiga, ela foi para a sonda, foi ficar pelo SUS. Chegando lá, chamaram um médico para olhar por que os rins dela estavam parando. Fizeram exame, ressonância, e não sabia o que acontecia. Chamaram o quê? Um neurologista para ver o que estava acontecendo. Quem era o neuro? O próprio médico, que ia cobrar 26 mil. Resumindo, pastor, ela falou para mim, Lu, conta essa bênção, esse milagre que Deus fez na minha vida. Ela foi operada da coluna pelo mesmo médico que estava cobrando os 26 mil, para a honra e glória do Senhor. Amém. Quando a gente espera em Deus, é isso que às vezes é muito difícil. E Deus, Ele cuida dos seus, Ele supre. Amém. E supre mesmo. Nem sempre do jeito que a gente imagina, nem no tempo que a gente espera, mas Deus sempre nos surpreende. Louvado seja o Senhor por isso. A gente pode descansar, fazer a nossa parte e descansar nesse Deus que cuida de nós. Gente, então, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe. O caminho não é dar um jeitinho, não. O caminho é o trabalho, e a gente vai ler textos que vão falar sobre isso agora. Provérbios 10, 4, quem que estava com esse daí? Andrezão, lê pra gente, por favor. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Olha só, consegue ler o 12, 24 também? Olha o texto. O que trabalha com mãos, a ideia de mão fraca. Sabe a pessoa que faz corpo mole? Ela não trabalha firme, ela trabalha assim, meio mais ou menos. Aquele que trabalha com mãos remissas, outras traduções vão falar isso, empobrece. Mas o que trabalha com mãos diligentes, trabalha duro, ele acumula, isso tem de abundância. Então, o caminho bíblico sempre é o caminho do trabalho duro. Não do trabalho remisso, mas do trabalho duro, é o que a palavra de Deus coloca. E 12, 24... O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. Olha só, o homem esforçado, a ideia é de alguém diligente que trabalha duro, esse dominará, mas aquele que trabalha com a mão fraca, ele sempre vai ser empregado, sempre vai ser funcionário, sempre vai estar com um serviço ruim. A ideia do texto é essa, né? Sempre ele vai estar com um serviço que não rende, porque ele trabalha, e é assim ou não é, gente? Ele trabalha com a mão fraca. Quem trabalha duro, normalmente a pessoa começa, mas ela vai crescendo, daqui a pouco ela vai se desenvolvendo na área dela. Agora, quem trabalha com a mão remissa, essa pessoa não desenvolve essa ideia, e aí ela está sempre sujeita a trabalhos forçados. E Mateus 25, 14 e 15, a Raquel está com esse texto. O 14 e o 15, depois o 22 e o 23. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Olha só, aí é o texto, a parábola, peraí, vai ler o 22 e o 23 também, mas a parábola dos talentos, onde vai falar que Deus é como um senhor que chama os seus servos e distribui talentos. Para uns dá para outros dá mais, dá 5, 3, 2, 1, 4. A ideia é o seguinte, Deus distribui habilidades diferentes, condições diferentes, oportunidades diferentes para todas as pessoas. Mas o chamado de Deus para todas as pessoas, independente do quanto nós recebemos, é o mesmo. E aí lê o 22 e o 23, por favor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aí ele vai falar
Aquele que recebeu 2, chega no senhor e fala assim, ó, toma mais 2. Recebi 2 e o senhor fala, servo bom e fiel. O que recebeu 5 também devolve 5. Ele devolve 10, na verdade, né? 5 mais 5. E o que ele ouve? Servo bom e fiel. Ele ouve exatamente a mesma coisa. Não interessa o quanto você produziu, interessa se com o que você recebeu, você foi fiel. E o que recebeu 1, devolve só 1 e fala assim, como eu sabia que o senhor era bravo, eu resolvi guardar esse talento, e talento era uma moeda da época, tá? Era uma questão financeira da época. Eu resolvi nem mexer com isso, porque vai que eu perco. E aí o senhor ia ficar bravo comigo. E aí a palavra é servo mau e negligente, preguiçoso. Eu te dei um talento, você não fez nada com ele. E esse texto nos ensina que Deus deseja que nós usemos aquilo que Ele nos deu, dons, habilidades, capacidades, oportunidades e trabalho duro para produzir para a glória de Deus. Porque pessoas preguiçosas ofendem a Deus, essa é a ideia. Então, gente, aquele que roubava não rouba mais, antes trabalhe. Então, falta de diligência, você não trabalhar duro, é um jeito de roubar. Também é roubo. E, gente, isso daqui é muito comum no Brasil. Fazer corpo mole, pessoa que trabalha, um ditado que é comum e todo mundo já ouviu, que é o olho do dono que engorda o porco. Já ouviu esse ditado? Porque a ideia aqui é o seguinte, se o patrão não está lá, olhando, rapaz, o povo não trabalha. Sem supervisão, o povo não trabalha direito. Isso é fazer corpo mole, e isso é roubar. Por quê? Porque alguém está pagando para você trabalhar, você não está trabalhando direito. Então a ideia é que fazer corpo mole é um tipo de roubo. Então Deus deseja que nós sejamos trabalhadores diligentes. Se o patrão estiver lá, se o patrão não estiver lá, assim, o meu trabalho não muda em nada, independente de quem está lá ou não, porque no fim eu estou fazendo o meu melhor, eu estou trabalhando duro, de acordo com aquilo que Deus me confiou. Então essa é a ideia, fazer corpo mole é um tipo de roubo, ou não trabalhar as horas combinadas, também é um tipo de roubo, muito comum também, a pessoa, e aí gente, hoje nós vivemos na época do home office, né, depois da pandemia aí, e eu vi recentemente, tem um irmão aqui da nossa igreja que trabalha no Itaú, e ele falou que 1.400 pessoas foram mandadas embora semana passada, e qual foi o critério, todas as pessoas que trabalhavam home office, e qual foi o critério, olha que loucura isso daqui, todos os funcionários, eles batiam ponto, então assim, pensa, o cara bateu o ponto, 8 horas da manhã, e bateu o ponto 5 horas da tarde saindo que ele está parando de trabalhar. Eles pegaram todas essas horas, que era para o rapaz estar lá na frente do computador, e eles monitoraram, como o computador é da empresa, eles conseguem monitorar. E eles mandaram embora todo mundo que ficava mais de 40% sem trabalhar. Pensa assim, o cara bate o ponto, aí ele vai fazer as coisas dele, ele vai tomar café, ele vai tomar banho, e o que eles monitoraram é o seguinte, se o mouse fica parado na mesma tela tal, então ele não está trabalhando, né? Mais de 40%, gente. E assim, ainda foram muito misericordiosos, né? Porque, é assim, até 40% a gente não vai mandar embora. Até 40% vai que aconteceu alguma coisa. E aí o rapaz estava contando, né, que teve pessoa que foi mandada embora, que a pessoa trabalhava 2 horas por dia e ainda registrava que estava fazendo hora extra. É um desafio. Quem trabalha home office, isso daqui é um desafio. Porque é o seguinte, não é porque eu estou na minha casa sem ninguém me monitorando, eu acho pelo menos, que muda o tanto que eu vou trabalhar. Aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as suas mãos. Então, essa é uma falta de diligência no trabalho, ou trabalhar com o corpo mole, ou não trabalhar as horas combinadas, isso é errado. Recentemente eu ouvi uma pessoa falando isso, uma pessoa falando assim, não, eu trabalho híbrido. E aí, assim, o dia que eu vou lá, eu trabalho pra caramba, fico até mais tarde, porque aí o dia que eu fico em casa, na cabeça do cara, ele não tá fazendo nada de errado, porque assim, o dia que ele vai lá, ele trabalha duro, então para ele ficar em casa um pouco mais de boa, entendeu? Aí ele fala assim, aí eu bato o ponto, eu acordo 8 horas, aí eu bato o ponto, aí eu vou tomar café, aí eu vou... A cabeça. Gente, aquele que roubava não rouba mais. Essa é a ideia. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as suas mãos. Samuel quer falar? Pode falar, meu irmão. Pastor, também é muito comum aqui no Brasil a questão do atestado. O atestado, a pessoa assim, tá doente, vai no médico, pega o atestado lá e, não vou trabalhar hoje que tô cansado, né? Aí vai lá e passa um detergente no olho, né? Tem muita gente que faz isso, mas é comum também, né, de acontecer e é um fato de também tá roubando, né? É um jeitinho que também tá roubando, né? Normalmente, segunda-feira, o hospital é lotado de gente procurando atestado. Então, vocês estão entendendo, né, gente? Assim, a lógica aqui do negócio é trabalho duro, aquele que roubava não roube mais,
Deus nos deu dons e a gente precisa ser produtivo para a glória de Deus. O André queria falar? Pode falar, André. Em vez de trabalhar, que é uma coisa prazerosa, digna, né? Traz o sustento, ela prefere passar das 7 ao meio-dia dentro de um hospital, correndo risco de pegar várias outras coisas, ficar doente de verdade, né? E é muito... Só para não trabalhar. É muito... Mas gente. Lembre-se, o nosso coração tende à preguiça porque é pecado. E o nosso coração tende para o pecado. Então, gente, a ideia do texto é a gente ser produtivo para a glória de Deus. E aqui eu quero fazer uma observação importante. Talvez você esteja aqui e, graças a Deus, Deus te deu uma condição que você não precisa trabalhar para sobreviver. Do tipo assim, ó, se eu quiser ficar o resto da minha vida sentado na minha casa, tá tudo certo, porque eu já tenho, de alguma forma, o suficiente para continuar vivendo. Mesmo assim, a Bíblia fala, trabalhe fazendo o que é bom com as suas mãos. E o que isso significa? Não significa que você tem que se matar e trabalhar para juntar um monte de dinheiro, mas você pode se dedicar para outras coisas, outros tipos de trabalho, para servir as pessoas e servir a Deus de maneira mais livre. Sem estar amarrado na questão financeira, e você tem liberdade para escolher, mas a ideia é que o servo de Deus é chamado para fazer o que é bom com as suas mãos. Não para ficar sem fazer nada. Ah não, nunca roubei ninguém, mas também não faz nada, fica sentado o dia inteiro assistindo televisão, está roubando, de certa forma. Porque você está deixando de fazer aquilo que Deus queria que você fizesse. Deixando de oferecer aquilo que Deus queria que você oferecesse. Então, a ideia aqui não é só para trabalhar para ganhar dinheiro, porque às vezes você não precisa, graças a Deus por isso. Então, vai gastar o seu tempo, e investir o seu tempo com outras coisas que são produtivas, fazendo o que é bom com as suas próprias mãos. Pode falar, Edivaldo. E o roubo também não é só da outra pessoa, de Deus. Em Colossenses 3:23 vai falar. Tudo quanto fizeste, fazer não para o homem, sim para o Senhor. Então, está sendo roubado também do próprio Deus no trabalho. Legal, o Edivaldo está lembrando aqui de Colossenses 3:23, e lembre-se, esse é um texto escrito para escravos. E a palavra de Deus diz, tudo que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que do Senhor você vai receber herança, é a Cristo o Senhor quem vocês estão servindo. Então quando a gente não faz, não é só uma pessoa que eu estou prejudicando ali e tal, é contra Deus também. Tem essa dimensão divina. Pode falar, Fer. Júlia, rapidinho. Achei legal que você falou isso, da questão que o trabalho não é só remunerado, né? E eu já vi isso às vezes mais para as mulheres, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia, às vezes tem aquela questão, poxa, mas pode trabalhar, a questão do dinheiro, mas eu acho que é isso que você falou, né? Não é só relacionado ao dinheiro. Então, a gente vê muitas senhoras, inclusive, que já, né, pararam de trabalhar, mas que elas são muito ativas em vida de igreja, ou com a família e tudo mais. Isso é estar trabalhando, né? E até, eu estava conversando recentemente com uma menina, ela é até cristã, e estava terminando a faculdade e tal, mas o que você quer? Ah, não, eu quero casar, né? Mas eu não quero continuar trabalhando. Só que a intenção dela era, ela mesma falou, eu quero fazer os meus hobbies, quero estar em casa. E assim, legal você pensar que você não quer continuar trabalhando, não tem problema com isso, mas a intenção por trás não é ter uma vida de serviço, não é se dedicar às coisas, mas é, no final, algo egoísta, do tipo, eu quero ter os meus hobbies. Então, é interessante pensar sobre isso, não só na questão financeira, mas onde está também o nosso coração? Não tem problema você não trabalhar, mas Deus condena a preguiça, Deus condena todas as outras coisas, né? Então, é importante você se manter ativa. Legal, o texto lá dos talentos é legal sobre isso, porque a ideia é o seguinte, Deus me confia alguma coisa. Eu não posso chegar no último dia e falar, Senhor, o Senhor me deu 2, toma aqui mais 2. O resto, mas o que você ficou fazendo? Ah, fiquei correndo atrás dos meus hobbies. A ideia boa palavra, foi assim, ó, mulheres que não trabalham fora, e para se dedicar à sua família, elas estão trabalhando. E normalmente, a gente brinca, mas você pode perguntar para qualquer mulher que se dedica na criação dos filhos e tudo mais, assim, tem um monte de filho e fica lá o tempo inteiro. O que é mais fácil? Ficar o dia inteiro em casa com as crianças gritando na sua orelha ou sair para trabalhar? O que é mais fácil? O que é menos trabalhoso? A ideia do texto, e aqui a gente não quer dizer assim, qual é o padrão que a mulher que trabalha fora está errada, ou que fica. O ponto aqui é o seguinte: o chamado texto é: trabalhe fazendo o que é bom com as suas mãos. Estão me avisando que já vou acabar, fica tranquilo. Trabalhe fazendo o que é bom com as suas mãos. Gaste seu tempo para você poder chegar no último dia diante do Senhor e falar: Senhor,
Senhor me confiou essa família, o Senhor me confiou esses talentos, o Senhor me confiou essas oportunidades, o Senhor me confiou esse dinheiro, o Senhor me confiou isso, e eis aqui, ó. Eu fui produtivo. Eu peguei o que o Senhor me deu e eu trabalhei em cima disso, para fazer mais, para eu poder chegar nesse último dia aqui e entregar mais para o Senhor, para a glória do Senhor. Antes trabalhe, fazendo o que é bom com as suas mãos. Rapidinho, duas coisas para dizer. Há pessoas que não trabalham, e elas estão erradas. Há outras pessoas que trabalham, mas elas não estão fazendo o que é bom com as mãos. Elas estão fazendo algo que é... Havia maneiras melhores delas gastarem o tempo delas. Ela está trabalhando, mas não com aquilo que de fato é bom com as suas mãos. E aqui é a pergunta. Estou trabalhando duro? Primeira pergunta. Segunda pergunta. E estou trabalhando duro, fazendo o que é bom com as minhas mãos? É para a gente refletir sobre isso. Pode falar. Eu não trabalho mais, né? Então eu posso falar. E quando eu parei de trabalhar, eu pensei muito nesse versículo aqui que eu queria ler. 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E é isso aí. Não é para ficar em casa, né? Assistindo Netflix. Mas é para servir ao Senhor. Fazer. E, gente, quantas vezes a gente já conheceu pessoas que, graças a Deus, Deus deu uma condição de vida onde ela pode chegar, e às vezes ainda nova, e falar assim, eu não preciso mais trabalhar, e aí essa pessoa começa a dedicar a vida dela para servir ao Senhor. E que bênção é para a igreja do Senhor, para o reino do Senhor, essas pessoas que podem servir dessa forma. Então essa é a ideia. Trabalhe fazendo o que é bom com as suas mãos. Mesmo que eu não precise trabalhar para me sustentar, eu continuo trabalhando para a glória de Deus, porque eu vivo para Ele. Alguém mais queria falar ali? O Fábio? Pastor, o senhor me fez lembrar de alguns exemplos, né? A gente vê, é tão forte isso no ser humano que transforma algo que seria bom em algo ruim. Por exemplo, assistência do governo. Tem muita gente que recebe a bolsa, família, e se recusa a trabalhar porque pode perder o benefício. Então, assim, é complicado. Esse é um ponto. O segundo ponto, filha de militar, por exemplo. Algumas recebem uma pensão e não se casam, porque vai perder a pensão. Então, e o último caso verídico que eu passei em Teresina, né, eu estava lá no restaurante, na fila do restaurante de pagamento, tinha duas moças conversando, duas mulheres conversando, falou assim, uma falou assim para outra, está na hora de ter mais um filho, porque a pensão que eu recebo dos outros dois já não dá, então tem que ter um terceiro, com o terceiro homem. Então assim, você fala, puxa, virou renda, então assim, ter filho. Então assim, está tão distorcida a questão de ganhar dinheiro sem trabalhar, que essas distorções, assim, elas se multiplicam. E tá tudo normal, a população, a sociedade acha normal, entendeu? E nós iremos falar mais disso semana que vem, porque o meu tempo acabou. Mas o meu próximo ponto é, quando a Bíblia fala, trabalhe fazendo o que é bom com as suas mãos, ela está dizendo, não sobrecarregue os outros com as suas responsabilidades. Não sobrecarregue os outros com as suas responsabilidades. Mas, o meu tempo se foi, semana que vem nós conversamos mais sobre isso. Mas, lembre-se, quando a Bíblia fala, não furtarás, percebe como a coisa é ampla? Ela não está falando só, seja absolutamente honesto, mas ela também está dizendo o seguinte, então, pegue as mãos que Deus te deu, as oportunidades que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, e trabalhe fazendo o que é bom com as suas mãos. Como eu tenho mais um minuto, eu vou terminar contando uma história que eu vi uma vez. Eu vi uma vez, esse daí é um caso, um rapaz lá dos Estados Unidos, que ele passou a vida inteira dele trabalhando muito e juntando dinheiro para ele poder chegar cedo na sua vida, se aposentar e não trabalhar mais. Então esse foi o plano de vida dele e beleza, eu não sei com quantos anos, mas ele chegou lá com seus 50, 60 anos, aposentou, tinha dinheiro para ele, pro resto da vida, estava tranquilo. Mas eu era um homem crente, e aí, certa vez lá na igreja, agora que ele estava de boa, ele foi fazer uma viagem missionária para algum país lá, se eu não me engano, da África, e ele se deparou com uma necessidade de várias tribos que não tinha água potável, e assim, muitas crianças morrendo de doenças que já foram erradicadas aqui há muito tempo, por falta de água potável e saneamento básico. E aquilo começou a mexer com ele, começou a comover ele, e Deus começou a incomodar ele, e ele resolveu falar assim, rapaz, eu vou furar um poço lá naquele lugar. Só que ele pensou, só que se eu furar só lá, tem várias outras tribos precisando disso. Então sabe o que ele fez? Ele pegou o dinheiro dele, contratou um engenheiro que desenvolvesse um método de furar poço que fosse o mais barato e replicável possível, que não precisasse de máquina pesada, porque dependendo da tribo,
da aldeia, não dá para ir lá no meio do mato, assim, tem que ser uma coisa que dá para eles mesmos fazerem e que não fosse cara. E aí no fim, sabe o que ele fez? Pegou a aposentadoria dele inteira e praticamente investiu toda essa aposentadoria furando poços em vários lugares do mundo, e ele furou assim milhares de poços, porque ele conseguiu desenvolver e tudo mais. E por que eu estou contando essa história? Esse é o padrão bíblico. Da gente trabalha fazendo o que é bom com as nossas mãos, sendo generoso e falando, Senhor, eis-me aqui. Como o Senhor quer que eu gaste o meu tempo e a minha vida? Se Deus te deu condições de agora, estou de boa, não preciso mais trabalhar para me sustentar, ok, Senhor, como é que eu vou gastar meu tempo então? Eu continuo aqui. Mas o padrão bíblico é esse: aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as suas mãos, para que tenha com que acudir ao necessitado. Percebe? Não roubar, trabalhar e ser generoso. É assim que a gente cumpre o não furtarás. Mas a gente fala um pouquinho mais disso na semana que vem. Vamos orar, encerrando aqui o nosso tempo de escola dominical. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é sempre muito viva, profunda, eficaz e desafiadora. Quando a gente para meditar em todas essas questões, nós nos sentimos desafiados, Deus. Porque a verdade é que muitas vezes nós fazemos algumas coisas que não são tão corretas, e por outras vezes nós deixamos de nos dedicar àquilo que o Senhor queria que nós nos dedicássemos. Quantas vezes nós somos profundamente egoístas e preguiçosos. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações e nos ajudando a ver quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos crescer em honestidade e em que aspectos da nossa vida o Senhor deseja que nós nos dediquemos mais para servir ao Senhor. Então que o Senhor mesmo esteja aplicando a tua palavra aos nossos corações e nos ajude, Deus, a praticar o não furtarás, de modo que o teu nome seja honrado por meio das nossas vidas, inclusive no cumprimento dessa parte do teu mandamento. Trabalhe em nossas vidas, abençoe o restante do nosso domingo, que seja, daqui a pouco a gente tenha um tempo de culto ao Senhor, que também é uma maneira de nós servirmos ao Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando agora de manhã, no culto da noite, que em todas as coisas o Senhor esteja nos direcionando. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Temos ali um cafezinho agora, comer um bolinho, tomar um cafezinho, 10h30 começamos o nosso culto.